que Amaleque, o maior inimigo do povo judeu, que a gente lembra essa semana, esse sábado é o lembrete dele, Shabbat Zahor, é o sábado que nós lembramos o nosso inimigo chamado Amaleque, que Deus mandou riscar a memória dele debaixo do céu, que Deus prometeu que ele vai riscar e mandou a gente riscar também. É aquele inimigo que quer o quê? Destruir por completo o povo de Israel. Mas ele é covarde, porque ele não enfrenta os soldados, ele não enfrenta os corajosos, ele não enfrenta os que estão preparados, ele enfrenta só os fracos, ele enfrenta só os doentes. Por isso que ele é odiado por Deus. Deus mandou você amar todo mundo, e Yeshua reforçou para amar todo mundo, menos Amaleque. Amaleque não. Amaleque é um inimigo que você não deve amar. E Deus está certo e Yeshua está certo. Não estou contradizendo ninguém. Devemos amar todos. Amai os vossos inimigos. Amai quem vos persegue. É verdade. Mas entre os que me perseguem, há um que Deus mandou não amar. E chama Amaleque. Esse você tem que saber discernir o seu espírito hoje. Porque ele está rondando aí, ó, a igreja evangélica e o mundo. O mundo principalmente, e também na igreja evangélica e na igreja cristã. Que tenta inflamar o povo contra Deus, que tenta tirar de Israel a sua eleição divina, que ataca os fracos, que ataca quem não está vestindo o capacete da salvação. E essas pessoas que atuam como dardos do diabo, essas pessoas que têm doutrinas de diabo, doutrinas de demônios, como os apóstolos nos ensinam, que tem gente aí que está ensinando doutrina de demônio, fantasiados de judeus, quem é que eles atacam? Porque são amalequitas, estão no espírito de Amaleque. Quem é que essas pessoas atacam na internet, no YouTube, nos estudos, nos artigos, nos grupinhos de WhatsApp? Atacam os fracos, atacam os doentes, atacam os velhos na fé, atacam os infantis, os nécios, atacam os que estão sobrevivendo de leite, atacam os despreparados. Por isso é que é Amaleque. Quando esse espírito entra em meios que a gente preside, que a gente tem contato, a gente vê direitinho quem eles procuram. Quando surge um espírito amalequita aqui dentro, eu sei as pessoas que ele irá procurar. Porque os fortes ele não brinca, ele não é bobo. As mensagenzinhas para plantar dúvida no seu coração que você recebe, as mensagenzinhas para poder insinuar que Yeshua não é o Messias, não chegam a mim. Não chegam a meu pai. Amaleque não é bobo. Ele não vai mexer com quem tem capacete da salvação, com quem está ciente do que está fazendo. As pessoas olham para a gente e sabem o que a gente está fazendo. Eu não estou aqui brincando não, gente. Nós temos plena consciência do que a gente está fazendo aqui. E eles sabem, olham nos olhos, nossos olhos, e sabem disso. E desviam o olhar. E vão pegar os fracos, vão pegar os incautos, vão pegar os nécios. Então você que está me assistindo, que está cheio de dúvida nessa sua cabecinha de Deus. Você que está me assistindo, que basta assistir um vídeo de 5 minutos de um rabino, de não sei de onde, você já começa com milhares e 1001 perguntas na sua cabeça. Meu amigo, vista o capacete da salvação. Prepare-se, deixa de tomar leite. E começa a beber alimento, começa a comer alimento sólido. Avalie a fonte de onde você tem bebido. Dependendo da bobagem que as pessoas me falam, eu sei que fonte, de onde ele está bebendo. Nós temos que direcionar, focar a nossa fé, pessoal. Focar aquilo que é importante para te aprimorar. Deixa de se preocupar com coisa que é secundária, terciária, quaternária. Comece a se preocupar e dedicar fosfato àquilo que realmente pode te aprimorar. Não podemos ficar nos dando ao luxo de nos dividirmos por questões menores. A espinha dorsal da nossa fé é muito clara.
Quer me perseguir? Persiga por elas, por essas doutrinas básicas. Creio em Deus. Creio que Deus é o Criador dos céus e da terra, e o único Deus. Creio no seu Filho, gerado por Deus, que emana a sabedoria, a essência, a presença de Deus, que é Deus segundo os escritos dos profetas, mas que ao mesmo tempo deve submissão, porque ele não é o Pai, ele é o Filho, ele mesmo atesta isso. A autoridade lhe foi dada por Deus. Mas ele é Deus, porque o profeta diz que ele é Deus, então quem sou eu e quem é você vai falar que ele não é? Ele é Deus conosco, ele é chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, El Gibor. Creio no seu nascimento sobrenatural, creio no seu nascimento de uma virgem, creio na sua morte e principalmente na sua ressurreição. Eu creio que ele não está no túmulo, eu creio que o túmulo está vazio. E não é aquele que você visitou lá não, dos anglicanos. É o túmulo que está dentro da igreja do Santo Sepulcro. Lá é o verdadeiro. E está vazio. Está vazio, porque eu já fui lá e conferi. Não tem nada lá dentro. Só tem vela e cheiro de incenso. Mas osso não tem nenhum. Creio em Deus, no seu Filho, Filho de Deus. Creio na morte e na ressurreição desse ungido de Deus. Creio no Espírito de Deus que nos dá poder e nos capacita com a armadura do eterno. Creio na Torá, na lei de Deus que é eterna e aprimora o homem. E creio na redenção prometida pelos profetas de Israel. Ô meu amigo, o que fugir disso é comentário. Você é proibido de rejeitar alguém que compartilha desses valores principais com você. Porque o resto é comentário. São coisas importantes, mas não são primordiais. Mas a gente tende a se dividir, nós tendemos a nos dividir por coisas tão... Rabino Shulman falava lá em Vitória, né? Os cristãos gostam de se dividir em relação à lactose. Um toma o café, põe o leite primeiro, depois o café. Ele é pré-lácteo. O outro põe o café, depois põe o leite. Ele é pós-lácteo. E o outro toma café sem leite, é alácteo. E fica por causa dessas coisas, dividindo, criando denominações, criando contenda. E criam esses, como é que chama isso? Credos. O catolicismo chama de credo, o evangélico chama de profissão, estatuto de fé, sei lá como é que eles chamam. É credo, é a mesma coisa. Por quê? Porque se você não assina lá embaixo, você é herege, você está fora da família. Mas o que está escrevendo? É coisa da Bíblia? Não, é coisa que criaram desde lá do século IV, mas que perduraram até hoje. Os credos de Nicéia estão todos nos credos católicos e protestantes até hoje em dia. Inclusive o credo niceriano, ele está em muitas profissões de fé de denominações evangélicas. O mesmo credo niceriano. Creio no Deus Pai, não sei o que. É o credo niceriano que ele repete. Então o sujeito não atesta ali embaixo, ele não é irmão. Porque vocês não creem nisso, vocês não creem naquilo outro, vocês não sei o que. Ô, meu amigo, para que eu preciso de um bando de gentios que se reuniram lá na Turquia para dizer quem é Deus, quem é o Filho de Deus, quem é o Espírito de Deus, sem a presença de nenhum judeu para poder ajudar essa cambada? Para que eu preciso hoje, 2000 anos depois, assinar embaixo do que aqueles homens fizeram? Imperadores que ao mesmo tempo que definiam quem é Deus e qual é o tipo de Jesus e Espírito Santo que você tem que crer, que adorava a Diana nos templos e ia lá se fazer orgias nos templos pagãos, voltava para presidir concílios de bispos cristãos. Para que eu sou obrigado a acatar decisões que fizeram em um concílio, onde no mesmo concílio decidiram-se também que Israel não é mais o povo escolhido de Deus? Você acha que eu preciso de algum padre católico, de algum pastor evangélico para me ensinar que Jesus é divino?
Para me ensinar que Jesus é Deus, é Filho de Deus? Para que eu preciso de católico? Para que eu preciso de pastor? Para que eu preciso de Buda? Para que eu preciso de... Eu tenho Isaías, eu tenho Jeremias, eu tenho Ezequiel, eu tenho Joel, eu tenho Amós. Eles nos ensinam quem é Yeshua. Aprenda com a igreja do primeiro século. Ela se baseava na doutrina dos apóstolos e dos profetas, não é de Nicéia. Tem gente que me persegue hoje por quê? Porque eu não baseio minha fé na doutrina de Nicéia. Eu baseio minha fé na doutrina dos apóstolos, dos profetas. Então eu vejo lá Jeremias escrevendo que naqueles dias, nos seus dias, Deus levantará de Davi um renovo, e será levantado como estandarte entre os povos, citando um pouquinho de Isaías, e o seu nome será Adonai Tzidkeinu. Como que um menino judeu nascido em Belém vai ser chamado de Deus forte? Se ele não for um Deus forte. Vamos voltar a ter a nossa base de fé, nossas sandálias, nosso escudo, nosso capacete, forjados nos profetas de Israel, na lei de Deus. O metal desses materiais são os profetas e a lei de Deus.